Agora, Cláudio, uma questão que eu acho que é importante a gente conversar, isso tudo tem a ver com OVNI, com ufologia, né? Com incidências, abduções, são assuntos que são muito interessantes, que hoje vem se falando muito sobre isso, inclusive alguns órgãos estatais, Sim. né, vem revelando, não só o próprio Estados Unidos, mas a Europa também, alguns países europeus vem falando sobre isso, né, de uma forma um pouco mais aberta do que outrora. Você pesquisa, necessariamente você foi para esse campo de pesquisa também? Essa é a primeira questão. E depois, você já teve alguma experiência nesse sentido, primeiro, segundo, terceiro grau, ou alguma coisa nesse sentido, para você poder, querendo ou não, né, aqui compartilhar conosco? Quando eu era mais novo, eu me interessava mais pela questão ufológica, sabe? Tá. E depois eu trabalhei numa emissora que tinha um programa de um ufólogo, né? Então ele trazia muitos casos ali. Mas depois eu fui percebendo, com o passar do tempo, que talvez 80% dos casos é mais uma vontade nossa de que tenha realmente um contato do que uma realidade. Tirando esses casos, como você disse, né? A Marinha Americana divulga um vídeo, a Força Aérea Brasileira fala da Noite dos UFOs, a Força Aérea Chilena criou lá um setor de investigação de fenômenos anômalos, né? Mas eu vejo que muitos dos contatos ou das histórias é uma coisa mais, sei lá, fantasiosa, fictícia, né? E o que me incomodou muito é que a postura de alguns ufólogos é uma postura assim, só porque um militar falou, a gente pode acreditar. Uma coisa que minha esposa, que estuda bem a psicanálise, deve até falar melhor isso, né? Parece que a gente tem uma coisa assim, uma figura, uma autoridade, então você pode acreditar. Aí eu aceito. Eu aceito, né? Então, no início eu até pesquisava bastante coisa, mas depois eu comecei a perceber que desvencilhar um pouco essa pesquisa da ufologia, até para não cair nesse descrédito que muitas pessoas acabam caindo, né? O ET Bilu, o ET de Varginha, por aí vai, né? Você tenta encontrar elementos ali para... Tá bom, vamos pesquisar, vamos ver se a gente acha alguma linha aqui de pesquisa que dá para fazer de forma científica, e a gente acaba não encontrando, né? Mas eu acredito que realmente alguns contatos possam ser realmente reais. Acho que o Flammarion ajudou muito nisso ao criar uma palavra que é ultraterrestre, né? Que é antes da palavra extraterrestre. Ele criou isso em 1864, onde ele acreditava que existem espíritos encarnados, né, que vivem em mundos extrafísicos, que para nós seriam mundos invisíveis, ou seria uma realidade... Dimensionais, alguma coisa dimensionais, assim? Eles ainda estão encarnados, ele dizia, mas em outra constituição de matéria, de densidade, que se ele aparecesse aqui, talvez um médium vidente conseguisse captar ou enxergar, mas a maioria não. Então ele acreditava nessa questão e nessa possibilidade de comunicação entre essa dimensão e a nossa. Então ele cria esse termo ultraterrestre, além, né, do que está terrestre. Né? Agora, uma coisa que seria interessante, a biografia dele, né? O que você pode falar para nós? Ele francês, né? Como que foi essa trajetória? Como que ele chega no ponto que ele chegou? Né? O que você pode falar para nós sobre essa história? Ele nasce em 1842, a família dele é do interior da França, e o pai dele, em um determinado momento, perde tudo, porque a França estava passando ali por dificuldades de guerra, de fome, e até na biografia dele ele fala que ele começou a ver ali quem era o pai dele, né? Que o pai dele conseguiu pagar todos os credores, e aí depois eles se mudam para Paris. Então, desde adolescente, ele tem uma dificuldade. E ele era prodígio, né, o Flammarion? Isso. Ele era um garoto extremamente inteligente. Com 4 anos, ele já estava a ler, escrever. Com 4,5, ele já estava falando algumas línguas. Com 5 anos, ele já tinha noções de aritmética, gramática. Né? Então, desde muito cedo, ele já tinha
coisa dele Autodidata, de autodidata, né? E aí em Paris é quando ele começa realmente a estudar, e sem grana na época ele vai estudar em igrejas, em escolas ligadas à igreja católica. Que é muito tradicional nessa época, Nessa né? época O poder do era conhecimento controlado. estava na ali, religião. né? E ali ele começa alguns cursos com alguns padres, e ali ele começa também a se interessar por astronomia. Os padres começam a fazer algumas aulas falando do sistema solar, do Galileu universo. Galileu, Copérnico, os E caras. ali aquilo começa a interessar ele. Em paralelo a isso, com 16 anos, ele já tinha escrito um livro, Cosmogonia Universal, e seria o primeiro livro dele. E tem um fato interessante, né, que ninguém sabia desse livro, e ele ficou doente de tanto estar trabalhando 16, 15 horas por dia, ainda tinha que estudar à noite, então ele cai febril. E o médico que atendeu ele começou ali a esperar o remédio fazer efeito e viu que o livro estava na cabeceira da cama. E ele começou a ler o livro e falou, poxa, isso aqui Profundo. é uma coisa interessante. Então o médico ajuda ele a publicar o livro e a continuar os estudos dentro da área da astronomia, né? E depois, em 1862, ele lança, aí sim seria o livro oficial, né? O primeiro livro oficial, saindo por uma editora, que é o livro que é a Pluralidade dos Mundos Habitados, mais de 500 páginas, cheio de gráficos, figuras, muita coisa de matemática, cálculos, dimensão dos planetas, né? Rotação, complexo. E aí sim começa a trajetória dele de uma forma literária, né? Depois o irmão dele funda uma editora, Edições Flammarion, onde todos os livros que ele lançou foi por essa editora na França, né, e na Europa. E quando que ele conhece Kardec? Porque ele é um seguidor do Kardec, né? Ele tem uma relação intelectual também. Foram amigos, né? Isso. E como que eles se conhecem ali? Foi em Paris? Foi no cotidiano ali? Foi em Paris, por volta de 1861, né? O Kardec lançou o primeiro livro, né, do Espiritismo em 1858, que é o Livro dos Espíritos. E em 1861 ele estava lançando o Livro dos Médiuns. E o Flammarion estava andando por uma das galerias ali de Paris e tinha uma livraria que ele gostava muito, e a livraria expôs na vitrine o Livro dos Espíritos. Ele falou, pô, interessante aí. Ele entrou na livraria, pegou o livro, começou a folhear, até que ele caiu no capítulo que fala da vida em outros mundos. E aí ele começou a perceber ali que muitas das coisas que ele falava, que ele gostava... Passou a fazer sentido ali. Fazia sentido porque os espíritos também estavam dizendo isso no livro. E o Kardec, ele era muito inteligente nessa questão de marketing, divulgação da época. Ele deixava no final do livro o seu endereço, tanto para correspondência quanto nas reuniões lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, o Flammarion escreve para o Kardec, fala que ele era astrônomo, tinha se interessado pelo livro, e o Kardec convida ele para assistir algumas sessões, né? Antigamente, naquela época, não era que nem hoje, que qualquer pessoa adentra uma casa espírita, né? Você tinha que ser convidado. Era um grupo mais seleto, no sentido... Tinha que assistir 3 reuniões, e dependendo da sua participação nessas reuniões, das suas perguntas, você era convidado, da sua postura, você era convidado a permanecer. E aí foi aí que começou a amizade com o Kardec. E aí vem também um pouco até aquela visão que hoje a gente sabe que há um contexto pejorativo de que era uma coisa mais... que o kardecismo era mais elitista, né? Nós somos de uma geração onde a gente escutou isso, né? Que o kardecismo era mais elitista, porque tentava trazer para o lado mais da ciência. Na década de 80 eu escutei muito isso, 90. Hoje eu acho que já... E é uma percepção assim equivocada, né? Porque então... na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas você tinha lá do cara que era engenheiro, técnico de sei o quê, mas você tinha o operário, o camponês, né? o camponês. Eu já ouvi dizer que tinha camponês, né? Nos documentos Tinha atas, né? Tinha atas, sim. Isso. E tinham camponeses, tinham pessoas ligadas ao povo, mas que tinham toda uma capacidade, uma habilidade mediúnica, fazia parte... Muito grande, sim. As próprias médiums, né? Sim. Que o Kardec se utilizou para fazer as pesquisas. Tinha muito do povo, né? Tinha muita gente da classe trabalhadora. Trabalhadora. Né?
né? O Teve uma proletariado do século XIX. Teve uma palestra que o Kardec fez, acho que em Lyon, a maioria era operários, né? A maioria era operários. A França, né, sofre toda a influência do capitalismo clássico ali, que vem com o industrial, com a Inglaterra, e ele vai influenciar toda a Europa, né? Depois vai cruzar o oceano, né? Dentro dos pesquisadores existe até um dilema, né? Porque existe um relato, acho que é no Livro dos Espíritos, Kardec conversando com o Sr. M, e ele não dá o nome, mas muita gente acha que ele estava conversando com Karl Marx, né? Mas não se tem elementos primários para se comprovar isso, né? Que seria possível, né? Ele era muito bem conceituado, né, na sociedade. Relacionado, né? Relacionado. E que, assim, a gente não tem prova, como você mesmo disse, porque a gente depende do documento, né? Mas que isso é possível naquele momento, não tenho dúvida, né? Até porque o próprio Marx também tinha uma relação com pessoas ligadas a vários setores da sociedade europeia, né? Sim. Então, enfim, isso é possível.